Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 6, versículos de 1 a 15. É um trecho muito importante de todos os evangelhos, porque conta-nos um milagre que foi mais recordado pelas comunidades cristãs. Todos os evangelistas contam, narram uma história de multiplicação de pães. E ainda mais, Mateus e Marcos contam duas vezes. Significa que esse foi um fato importante na vida da comunidade. Mas no Evangelho de João encontramos uma característica sua, própria. João nos conta este milagre, ressaltando aquilo que ele tem de mais simbólico, especialmente a Eucaristia. Então, começamos a ler o texto e encontramos Jesus que vai a um monte, como Moisés, que subiu ao monte depois de sair do Egito. E também ali era próximo da Páscoa, como também Moisés, foi onde celebramos a Páscoa. Já encontramos ali uma simbologia pascal desde o início, quando João começa a descrever. E depois Jesus levanta os olhos e vê a multidão e resolve provar os seus discípulos. E o texto nos diz isso. Jesus sabia o que ia fazer, chama Filipe e pergunta: como vamos dar de comer a tanta gente? E Jesus sabia o que ele ia fazer. Filipe: mas o que vamos fazer? Vamos comprar? Nem mesmo 200 denários. Ora, o denário era paga do salário de uma jornada de trabalho. Então era como 200 dias de trabalho. Era muito dinheiro para poder alimentar toda aquela gente. E aí chega André e diz: olha, temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ora, Filipe e André ressaltam dois aspectos importantes do texto. Tinha muita gente e nós somos incapazes de saciar toda essa gente. Então, a impotência humana diante da grandiosidade do desafio que eles tinham pela frente. Dar alimentar tanta gente. A pedido de Jesus, como vamos fazer? É claro que Jesus agora então toma a iniciativa e manda então os discípulos fazer o povo sentar na grama, na relva. Isso nos lembra logo um salmo muito forte, muito importante. Pelos prados e campinas verdejantes me fazes descansar. Então Jesus retoma até mesmo essa simbologia do salmo, o pastor que conduz as suas ovelhas a um lugar para descansar. Depois que o povo está descansado, Jesus faz os gestos que conhecemos na Eucaristia. Toma o pão, dá graças e o reparte. Exatamente as palavras que usamos na Eucaristia. E dali em diante o povo vai se alimentando. Depois que todo mundo come, Jesus pede que recolha os cestos, recolha os pedaços, dizendo que não deve se deixar perder nada. E os discípulos recolhem dos 5 pães, dos pedaços de 5 pães, 12 cestos. E o texto ressalta isso. Eram 5 pães e sobraram 12 cestos de pedaços. E todos comeram. E diz que Jesus mandou recolher somente quando todos ficaram saciados. Como na Bahia se diz, quando não sobra é porque faltou. No caso de Jesus, se sobrou bastante, é porque realmente todo mundo estava mais do que saciado. Então a saciedade é o principal foco desse momento do texto. Jesus ressalta que o povo estava saciado. E saciado, o povo começa então a se perguntar: quem é ele? Será o profeta que tinha sido anunciado no Antigo Testamento? De fato, Moisés havia anunciado que Deus enviaria um profeta que seria ainda maior do que ele. Mas Jesus percebe que o povo não sabia bem distinguir uma coisa da outra. E percebe que queriam fazer o rei. Isto é, queriam dar também uma conotação política àquilo que ele fez. Lógico que o rei significava também o ungido, significava também o Messias. Mas naquele momento Jesus sabia que ele não poderia se misturar com as questões políticas que na época poderiam deturpar a sua mensagem. E foge para um lugar deserto. Então sobra para a gente a reflexão do que significou mesmo o milagre de Jesus. Não precisamos imaginar algo como que o Evangelho quisesse nos falar de algo absurdo. Isto é, que a fé nos levasse a crer no impossível, que de 5 pães e 12 cestos, de onde vieram os cestos, de onde vieram tantos pães, foram se multiplicando assim como pipoca na panela. A gente pode ficar impressionado com todos os aspectos práticos, concretos do texto. Mas o principal foco do texto não é explicar detalhadamente como as coisas aconteceram, mas o que aconteceu como efeito, o efeito da ação de Jesus. Todos ficaram saciados. A multiplicação de pães, ou melhor, o excesso descrito pelos 12 cestos e o excesso de gente, mostra que o modo como Jesus agiu não tinha limite, ultrapassava o limite humano. Diante da impotência humana,
em que Felipe e André representam ali toda a nossa dificuldade de resolver os problemas práticos, não é? Mostra o quanto Deus é capaz de realizar muito mais. Ele nos sacia, ele vai ao centro da questão. O que é que nos faz temer? O que é que nos faz querer ser saciados? Temos sede e fome de quê? Vamos dizer assim. Então, o milagre do pão nos faz recordar qual é a nossa fome, de que é que nós temos necessidade realmente. E se Deus é aquele que nos sacia, então é Ele que precisamos buscar. Por isso que esse milagre repetido tantas vezes nos evangelhos fazem a gente recordar que a Eucaristia é esse lugar do encontro com Deus. A saciedade, o estar sentado na grama, recorda também o banquete. Quando alguém vai ao banquete, não sai de lá com fome, sai de lá saciado, mais do que saciado, não é? Então a gente percebe que todos os elementos desse evangelho nos recordam aquilo que Jesus quer prometer a todos nós, que o encontro com Deus sacia e a sua presença realiza uma festa, um banquete. E é essa a esperança dos pobres. De quem tem fome e sede de Deus será saciado. Quem não tem fome e sede de Deus não vai ao seu encontro. Buscá-lo na Eucaristia é buscar esta saciedade, estar saciado interiormente, estar saciado pela presença de Deus no mundo. E que essa multiplicação de pães te ajude a perceber a presença multiplicadora de Deus que sacia a tua vida e que te faz ser muito mais feliz do que tudo aquilo que os bens deste mundo pode te trazer. E que diante da nossa impotência, só a Ele podemos nos confiar. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.